Bom, gente, o programa Gestão Aérea de hoje vai entrar num universo fascinante. Fascinante e importantíssimo para quem quer abrir o seu negócio, quem quer montar a sua empresa, para quem já tem a sua empresa, seu pequeno ou grande estabelecimento. Finanças, mundo financeiro. E claro, ninguém melhor para conversar sobre isso, esclarecer, tirar dúvidas aqui para a gente do que um consultor financeiro. Por isso o programa Gestão Aérea hoje traz aqui Tibério Rocha Júnior, que é consultor financeiro e vai ensinar a gente aí a como movimentar, como mexer, a entender sobre finanças para a gente poder ter sucesso nos negócios. Tibério, muito obrigado pela participação aqui no programa Gestão Aérea. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, que eu acredito que seja de todos nós aí também. Quais os cuidados financeiros que o empreendedor, o pequeno, médio, grande empreendedor deve ter no mundo dos negócios, aí, finanças? Luciano, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa e um prazer também poder ajudar a esclarecer o universo financeiro para as pessoas. O empreendimento é um sonho do empreendedor. Lá ele deposita suas expectativas, seus desejos e seu tempo e seu dinheiro. Mas a primeira coisa que um empreendedor deve fazer quando está se falando do universo financeiro é dividir este sonho da realidade. Uma coisa é aquilo que ele gostaria de fazer e outra coisa é aquilo que o negócio pode fazer por ele. São duas coisas completamente diferentes. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é ser menos emocional e ser mais racional nas decisões. Aí ele estaria pronto para começar a ver o negócio dele sob o aspecto financeiro. O negócio, como qualquer outro, é um investimento. Ele precisa ter retorno. E a primeira coisa que um investidor ou um empreendedor deve fazer é definir bem o investimento inicial. Por mais óbvio que possa parecer, muitos empreendedores começam os seus negócios sem definir isso direito e vão definindo na medida que vão fazendo. Os gastos com comunicação, com marketing, os gastos com o próprio imobilizado, isso é um erro. Na verdade, isso é um erro, porque quem age dessa maneira sempre acaba gastando mais. É feita uma reforma que você não define direito o que é que tem que fazer, tá certo? E você começa a reformar e você não sabe, essa reforma sempre vai sair mais cara. Então, a primeira coisa é definir o investimento inicial, muito bem definido. É um plano de negócio financeiro. Sem dúvida nenhuma. Um empreendedor tem que ter um plano de negócio antes de partir para a sua iniciativa. É um projeto de investimento. Finalmente, o que é que eu vou gastar? E como é que se faz isso? O que é que tem que ter lá dentro? Quais são as perguntas que ele tem que responder? Ok, a gente recomenda que nesse planejamento, no mínimo 30 dias de estoque devem estar contemplados. Mas entre 30 e 90 dias, ou até 120 dias, é uma faixa de segurança bastante razoável. E uma outra coisa que também não pode faltar nessa previsão, nesse planejamento financeiro, antes do negócio começar, é a necessidade de capital de giro. Porque o negócio vai começar a vender, dependendo do prazo de pagamento, o dinheiro não vai entrar no caixa tão facilmente e ele vai precisar pagar folha, vai precisar pagar energia, vai precisar fazer o negócio funcionar e girar. Tem duas perguntas aí, Tibério. Pois Primeiro, não. é difícil construir um plano de negócios financeiro? É complicado? É simples? Veja bem, o ideal é que o empresário procure alguém que possa auxiliá-lo nesse processo, ok? Então, se você procurar alguém que possa fazê-lo, existem instituições que fazem isso, né, que ajudam pequenos negócios a fazer, existem consultores que fazem isso, mas o empresário pode fazer o seu planejamento financeiro da maneira que ele conseguir fazer. Com um lápis, um papel e uma boa calculadora, ele vai conseguir fazer, né? O importante é que ele se disponha a fazer isso, não deixe somente na cabeça, a cabeça às vezes... Cumpra, né? E cumpra, sem dúvida nenhuma. Você estabelece prazo, não sei o que, quando o tempo vai passando, você vai bolando isso, vai Pois passando é. por cima. Pois é. E com relação à parte de fluxo de caixa, por exemplo, que é a condição, né? Que você falou agora há pouco. Como é que a gente constrói, por exemplo, um caixa desse? É complicado também? Não, Capital de giro? não. Na verdade, o fluxo de caixa é um dos controles mais importantes
que uma empresa pode ter e um negócio pode ter, e talvez um dos mais simples. O fluxo de caixa, ele reúne os recebimentos, as entradas de dinheiro e as saídas de dinheiro num determinado tempo. Ele reflete toda a política comercial da empresa, ele reflete toda a política de compra da empresa. E o empreendimento, quando vai começar, ele precisa ter isso projetado pelo menos por 12 meses. Então, definir o que é que vai ser gasto no investimento ou investido é um ponto. Segundo ponto, definir o fluxo de caixa daquele empreendimento. Ou seja, quanto de dinheiro por mês aquele empreendimento vai realmente dar, que não é a margem de lucro. Okay? A margem de lucro é uma outra coisa. A gente está falando do dinheiro que realmente vai ficar no saldo no final do mês. Para então ele definir uma outra coisa que é a capacidade de endividamento dele. Ela vem exatamente desse fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ou o saldo do dinheiro que sobra no final do mês, a gente precisa separar ele para 3 objetivos. Primeiro, para o capital de giro, para a empresa se manter. Você nunca deve usar ele todo. Segundo, a sua margem de lucro que está lá. Se você vai retirar esse dinheiro ou se você vai reinvestir no negócio. Existem empreendimentos ou empreendedores que tiram o dinheiro todo. Confundem com aquele ditado, apurado é lucro, e o ditado diz exatamente o contrário, não é lucro. Então, retirar o dinheiro todo é um suicídio. Tá certo? A empresa certamente vai entrar em dificuldade. Deixa eu fazer uma pergunta agora curiosa. Hoje em dia, qual é um percentual aceitável para um Prolabore, por exemplo, para uma empresa de pequeno porte, uma ME? O Prolabore é o salário. É o seu salário como empreendedor. É o salário que o sócio tem no empreendimento, que é diferente da retirada de lucro. A retirada de lucro é com base no resultado da empresa, ou seja, na lucratividade. O Prolabore é um salário. Ele, inclusive, tem recolhimento de INSS, etc. Ele funciona como um salário. Isso é definido entre os sócios, tá certo? Eu conheço empreendimentos cujo o Prolabore de sócio é R$500, R$600, 700, 800, simplesmente para constar lá. Tá? E conheço empreendimentos que é 10 mil. Okay? Isso depende da capacidade financeira da empresa suportar aquilo. Okay? Agora, há de se verificar os benefícios dessa estratégia de tirar por Prolabore e tirar por lucro. Porque, na verdade, o Prolabore você recolhe INSS sobre ele e você tem outros encargos. E a retirada de lucro, muitas vezes, dependendo da política tributária que a empresa segue, ela já está limpa, você já pagou o tributo sobre a receita. Então, você não vai precisar pagar mais nada. Então, o empresário tem que avaliar isso para saber o que é razoável. O que é que eu recomendaria? Usar as duas coisas. Usar uma parcela de Prolabore, tá certo? Menor. E usar a parcela de retirada de lucros como sócio em função do desempenho da empresa. Eu vou fazer uma outra pergunta que é a seguinte. Sociedade, a gente está falando aqui retirada dos sócios, eu estava considerando uma pessoa, mas vamos lá, sociedade. É aconselhável que os sócios, vamos dizer, 2, 3 sócios, todos participem do financeiro ou uma pessoa só administra o financeiro, o outro cuida da parte comercial, todo mundo se envolve em tudo? Excelente pergunta. Financeiro é como uma panela que nem todo mundo pode mexer, tá certo? Eu já vi negócios que a conta era dividida pelos 2 sócios. Então, um tinha um talão de cheque e o outro tinha o outro, da mesma conta. E cada um emitia os cheques e eles não faziam conciliação. Lógico que essas finanças dessa empresa nunca entraram nos eixos, né? Na verdade, não. O que eu recomendo, e que, na verdade, todos os consultores recomendam, é que o financeiro seja tratado por uma pessoa, tá certo? Até mesmo porque a área financeira, os atos precisam ter responsabilidade. E não dá para atribuir responsabilidade para um monte de gente, cada um jogando a batata quente. Não fui eu, foi ele. Né? Números, né? Às vezes não tem aptidão melhor para fazer, outro para administrar contas, um papel, números. Se você tem 3 sócios, o ideal é que cada um atue numa área. O ideal é que um atue na área financeira, se tiver habilidade. O seu talento. Exatamente. O outro vai para a área comercial, sem dúvida nenhuma. Na área financeira, quando você tem essa confusão de várias pessoas se intrometendo, normalmente o resultado não é bom. Então vai aí uma pergunta importantíssima, Tibério, também. Investimento, banco. Quando a gente pode utilizar o dinheiro da empresa
ou quando pode ou deve recorrer ao banco. Como é que funciona isso? Ok. Luciano, o capital mais barato e melhor para se usar é o capital de terceiros. Tá certo? É melhor usar o dinheiro de terceiros do que o próprio. Ele é mais barato e ele, de certa maneira, alavanca a empresa de uma maneira muito maior. A hora de buscar esse capital é a hora da necessidade, ok? É a hora da necessidade. Mas existe uma regrinha ou uma... Mas dentro do plano financeiro talvez já possa entrar futuramente, eu vá precisar de banco, você Sem já coloca isso também no plano financeiro? Sem dúvida nenhuma. Lá no passado, Sem quando dúvida você começou nenhuma. a montar a empresa, Sim, sem dúvida nenhuma. possibilidade, né? Depois de definir o investimento inicial e depois de definir o quanto de dinheiro aquele investimento vai gerar, o próximo passo é definir qual é o dinheiro que vai financiar isso. Ok? Vem cá, esse dinheiro, eu vou precisar de 5 milhões para um projeto, 50 mil para um projeto, 500 mil para um projeto. Quanto vai ser de capital próprio, ou seja, do capital do dono, e quanto vai ser de capital de terceiros? Qual é a melhor composição? A melhor é quanto mais de terceiros, melhor. Que ele não precise colocar do capital dele. Vai gerar mais riqueza para o proprietário dessa maneira. Com um cuidado, esse projeto tem que ter uma taxa de retorno superior à taxa de endividamento. Senão, o projeto não se paga. Então, essa composição depende muito de negócio para negócio. Okay? Não tem como uma regra para dizer. Existem recomendações. A recomendação é use o capital de terceiros. Ele existe aí, é para ser usado. Os bancos têm linhas de financiamento diversas para vários tipos de projetos. É melhor usar o capital de terceiro. Agora, é preciso ter organização para isso, é preciso ter um planejamento para isso, para que você não endivide além da conta. Okay? E para não endividar além da conta, é fazer aquele passo que nós tratamos anteriormente. É você saber o seu fluxo de caixa e tirar dele entre 30% a 40% para você amortizar as parcelas. E aí você terá a condição de chegar e dizer assim, eu tenho condição de pagar esse financiamento. Eu preciso perguntar aqui, Tibério, o seguinte, eu estou com dinheiro para investir, mas eu não sei se é um bom momento. Se talvez hoje, nos dias de hoje, o que eu faço? Como é que eu identifico a hora certa de investir? Hoje a gente encontra aí um monte de franquias, né? Enfim, e você fica sem saber como fazer com o seu dinheiro, no que colocar ele, o que abrir, como é que funciona, como é que a gente chega ao ponto certo disso. Uma empresa é um investimento que ela está inserida no meio ambiente. E esse meio ambiente é a economia, que define a circulação do dinheiro. A economia brasileira, ela passa por um momento que inspira cuidado. O PIB está caindo, ou seja, a produção dessa economia está caindo. A produção industrial também está caindo. O consumo está caindo. Os juros estão subindo e a inflação também está apresentando pressão. Ainda existem muitas oportunidades no mercado para se empreender, ou com franquia ou sem franquia. Prestação de serviço é uma boa? Porque você às vezes requer, você não precisa ter estoque, você precisa ter pessoas, né? A área de prestação de serviço é a área que mais registra novas empresas no Brasil, para você ter uma ideia. A indústria requer o know-how, né? O know-how de fabricação que às vezes a prestação de serviço não requer. Na verdade, a prestação de serviço é material humano, é capital humano que está em jogo. Então, a prestação de serviço, sem dúvida nenhuma, requer menor investimento imobilizado, mas requer mais capital humano, né? Porque a qualidade é que vai defini-la, se o negócio vai se estabelecer ou não. Né? E nesse ponto a gente tem muito problema na qualidade de prestação de serviço. Porque a gente vê muito trabalhos a partir de casa através da internet, né? Exato. Agora é uma febre e Exato. realmente rende, né? Mas é saber também identificar um bom momento para trabalhar, Sim. Né? Montar seu escritório em casa, usar seu computador, sua internet e começar a vender, enfim. Eu diria, viu, Luciano, que esse tipo de trabalho é uma boa renda adicional, ok? Mas eu não encoraria todas as fichas nesse tipo de alternativa, não. Ela é muito nova, tá certo? Ela pode ser um bom complemento de renda, sem dúvida nenhuma. Aí eu vou fazer a pergunta que eu acredito que está todo mundo aí aguardando. Eu tenho uma empresa,
A gente está falando aqui sobre viabilidade de negócio, sobre mundo financeiro, para não errar, ou errar o mínimo possível. Para quem está aí no mercado hoje, como profissional liberal, investimento, não como empresa, mas no que a gente pode investir hoje para ter uma renda? Mercado imobiliário, enfim, construção civil, que investir dinheiro? Veja bem, o ideal é que você tenha uma composição de investimentos mista. Nunca investir 100% em imóveis, nunca investir 100% em produtos financeiros. O ideal é que você tenha 40% a 50% do seu patrimônio em imóveis. E aí você avaliar imóveis residenciais ou comerciais de acordo com o mercado. O mercado, por exemplo, local, está muito aquecido para imóveis comerciais e sempre esteve aquecido para imóvel residencial. Aí é procurar uma boa construtora, é procurar uma construtora com idoneidade para entrar em projetos que realmente você não vai ter surpresa desagradável lá na frente. Porque aqui no mercado local também existem construtoras que deixaram seus investidores numa situação complicada. A outra parte, os 60% a 50%, o ideal é que você divida da seguinte maneira. Você coloque em produtos financeiros com liquidez, CDBs, a poupança, por incrível que pareça, com a Selic acima de 8,5%, passou a voltar a ser interessante, está pagando bons rendimentos, para o pequeno investidor é uma excelente alternativa. Os fundos de renda fixa também passaram a remunerar bem por causa do aumento da Selic, e que você reserve uma parte do capital de 3 a 5 meses da sua necessidade pessoal, que você bote ou na poupança ou num produto que você tire imediatamente, no caso, que é o que a gente chama para fundo de emergência. Mas nunca você colocar todas as fichas ou todo o seu investimento em um desses só. Mercado financeiro aqui em Alagoas, a gente aqui em Maceió, capital, vamos na Arapiraca, segunda capital aí. Como é que está o mercado financeiro aqui em Alagoas? Para quem, por exemplo, quer trabalhar como consultor, quer se especializar em finanças, é um bom mercado, é um bom negócio, é um bom investimento pessoal, como profissional? Ok. E por quê? Na verdade, as empresas precisam de inteligência financeira. Okay? Se o profissional conseguir credibilidade e formação suficiente para que ele preste um serviço de qualidade, sem dúvida nenhuma tem mercado. Sempre existe um empresário precisando de ajuda. Até mesmo porque, na verdade, quando você monta um negócio, você se lança para gerar vendas para ele. Normalmente o empresário corre atrás para fazer o negócio crescer, para fazer negócio. Então ele vai, na verdade, para fora da empresa para poder fazer a empresa crescer. Isso acontece com a grande maioria deles. Só que muitos empresários ganham dinheiro fora da empresa, trazem dinheiro para dentro da empresa e perdem dinheiro dentro da empresa, por uma questão de uma falta de assessoria ou uma questão de uma falta de organização. Então, existe sim mercado. As empresas aqui em Alagoas são empresas que carecem muito dessa assessoria. Se o profissional tiver formação suficiente, conhecimento, e conseguir formatar os produtos dele ou os serviços para esse tipo de empresário de mercado, sem dúvida nenhuma, é um bom negócio. Tem que gostar de números também. Tem que gostar de números e pessoas. Porque os números, na verdade, refletem a conduta das pessoas. O profissional de finanças hoje em dia, que somente é bom em matemática e só ver os números, ele, na verdade, vai ver muito pouco do universo financeiro. Porque o universo financeiro, na verdade, é o universo, é a tradução em números de tudo o que acontece numa empresa ou com uma pessoa, ou com um país, ou com um estado. Bom, gente, o programa a entrevista com o Tibério está terminando, mas em off a gente estava conversando e eu fiz uma pergunta aqui interessante pelo seguinte. Bom, tem gente que tem aí um feeling para finanças, números e ganha dinheiro, e por incrível que pareça tem pessoas que não têm tanta afinidade com números e, no entanto, também ganham dinheiro e até mais do que quem mexe com finanças. Mas isso a gente só vai ver, né, Tibério, no próximo programa, porque é um tema extremamente gostoso de poder realmente a gente discutir, de curiosidades, e
que vai fazer com certeza também um diferencial muito grande para você que não entende muito de números, mas que sabe que de alguma forma tem uma sensibilidade, uma visão para ganhar dinheiro. Então esse programa vai ficar aí desejando mais. Já faço o convite aqui ao Tibério para participar com a gente de um próximo momento aqui no Gestão AL para poder a gente conversar sobre esse assunto. Topa? Sem dúvida nenhuma, Luciano. Pode. Eu agradeço por hoje. Para mim foi uma honra, uma satisfação estar aqui conversando sobre esse assunto com você e com todos aqueles que assistem o seu programa. E de cara já está aceito o convite. Obrigado pela participação, campeão. Até a próxima.